Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 11 de março, estamos começando o nosso programa pós-USDA. Vamos comentar os números divulgados no começo da tarde desta terça-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu relatório mensal de oferta e demanda. A gente fala da soja, do milho e do trigo, e por isso estou aqui com os meus colegas consultores de safras e mercado, que já cumprimento, começando pelo Elcio Bento. E aí, Elcio, tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Olá a todos. Rafael. Um relatório do USDA que é interessante, não tanto pela intensidade das modificações, mas que tem algumas leituras para se fazer, especialmente nesse quadro de guerra comercial Estados Unidos entre a China e alguns de seus parceiros. Rafael Silveira, tudo bem, Rafael? Muito boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Elcio. Um relatório que traz aí pequenas mudanças, né? Basicamente, a gente tem ali alguns ajustes novamente. Não creio que mude muito os rumos do mercado, mas a gente sempre pode comentar em cima, né? Maravilha. O meu recado inicial sempre aqui em Safras TV é que é importante que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Safras TV, ative as notificações, assim você fica sabendo das atualizações dos nossos vídeos. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras. Tudo em um só lugar em termos de informações, de análises, tudo que você precisa saber para tomar as melhores decisões no agronegócio. Tem o trabalho do Elcio, do Rafael, dos nossos outros consultores, nossos colegas jornalistas na agência Safras News. Enfim, não perca tempo, você pode pedir, inclusive, uma demonstração gratuita. Dito isso, vamos começar pela soja, avaliando os números divulgados pelo departamento. Eu vou compartilhar minha tela aqui, com o quadrinho do relatório de hoje. Temos aí os números de produção dos Estados Unidos, mantido um número em 118,8 milhões de toneladas para a safra americana 24-25. Os estoques americanos 24-25 também o mesmo número de fevereiro, 10,3 milhões de toneladas. O mercado esperava mais ou menos isso aí. Na média, a expectativa do mercado era 10,37 milhões de toneladas. No frigir dos ovos, a mesma coisa. Estoques globais 24-25 de soja, o departamento colocou em 121,4 milhões de toneladas. Houve um corte em relação ao número de fevereiro, que era de 124,3, e ficou também abaixo da expectativa média do mercado, que era de 124,2 milhões de toneladas. A gente vem para a safra sul-americana, produção brasileira 24,25, mesmo número de fevereiro, o departamento colocou 169 milhões de toneladas, o mercado, na média, trabalhava com 169,3. A gente vem para a produção da Argentina de soja, também um número mantido em março, agora em 49 milhões de toneladas. O mercado esperava um pouquinho menos, bem pouquinho menos ali, 48,6 milhões de toneladas, sempre deixando claro que é a média. É uma pesquisa que é feita, tem número mínimo, tem número máximo, e se faz uma média, 48,6 milhões de toneladas. Rafael, conta para nós o que esses números aí, no final das contas, representam. Bom, acho que basicamente o dado ali que chama atenção, né, é alguma redução para estoques globais. Só que olhando aí para os contratos de curto prazo, né, a gente já está tendo aí uma safra sul-americana que vai se consolidando. Então, os estoques globais, apesar da gente ter esse ajuste negativo, né, ainda assim são bem superiores ao que a gente teve no ano passado em termos de oferta global. Então, um dado que não altera muito a situação do mercado, que ainda tem um viés um pouco negativo para a Bolsa, né? Olhando para o Brasil, o USDA não quis mexer ainda. Eu acho que teria, o mercado pelo menos esperava ali algum ajuste positivo. Eu acho que tem espaço ainda para a gente ver o USDA colocando a soja brasileira em 170, 171 milhões de toneladas. E manteve aí uma manutenção de 49 milhões de toneladas para a Argentina, é um dado que faz sentido, né? Entre 48,5, 49 milhões de toneladas é um dado razoável. A gente teve boas chuvas ao longo de fevereiro aí na Argentina, então acho que as perdas produtivas potenciais ali já estão estancadas. É um dado que não muda muito os rumos do mercado. A gente vai ter uma oferta, né? Estamos tendo uma oferta maior de soja em 2025 e para o curto prazo não muda muito a tendência do preço. Eu acho que mais no final agora de março, com a intenção de plantio, olhando para outra safra americana, a gente pode ver aí algumas mudanças, mas olhando assim para esses dados agora do uso, a gente não tem um novo direcionamento de preço aí para o mercado, a não ser uma tendência que, no meu entendimento, é mais baixista ainda.
Rafael agora daqui a pouco vai comentar os números do milho, que eu cito aqui, ó. Produção americana 2024-25, também mantida, 377,6 milhões de toneladas, produção americana 24-25, os estoques americanos 24-25 também inalterados, 39,1 milhões de toneladas, a gente tem a expectativa média do mercado, 38,7 como referência, os estoques globais 2024-25, colocados em 288,9 milhões de toneladas, um ligeiro ajuste ali em relação a fevereiro, que era 290,3, também não fugindo muito ali do que o mercado na média esperava, que era 290. Aí a gente vem para a safra sul-americana, aí ficamos no 0 a 0 em relação ao relatório anterior, a produção brasileira 24-25, tida em 126 milhões de toneladas, a produção da Argentina mantida em 50 milhões de toneladas em relação a fevereiro. E ali a gente tem a expectativa média do mercado, que também não fugiu muito, apenas ali na Argentina o mercado esperava talvez um pouquinho menos. Rafael, e para o milho? Uma situação bem parecida, né? A gente olha basicamente uma manutenção de dados, reduzir um pouquinho o estoque global, mas cerca de 1 milhão de toneladas aí para milho, que não é muita coisa, não influencia muito. A gente até está vendo um pouco o preço do milho subir, né? Mas é mais em decorrência daquela queda aí que a gente teve muito forte, né? Após ali os relatórios da outra semana, né? Em relação à área e essas expectativas. Então, agora a gente está vendo uma recuperação do milho. Esse relatório do USDA não alterou muito o quadro. Basicamente, os dados são, né, muito semelhantes ao que tivemos no mês passado. Não creio que trouxe um grande peso para alterar a dinâmica do preço aí a curto prazo. Beleza. E vamos agora finalmente para o trigo, falar com o Elcio. A produção americana é 24-25, também 53,6 milhões de toneladas, mesmo mês de fevereiro. Os estoques americanos 24-25 ficaram acima de fevereiro, um pouco, e acima da expectativa média do mercado também. Era em fevereiro 21,6, agora em março o departamento colocou em 22,3, contra uma expectativa de 21,7 milhões de toneladas na média. Passando para os estoques globais 24 a 25, arredondando aí 260,1 milhões de toneladas, em fevereiro era 257,6, e o mercado, em média, trabalhava aí com 257,5 milhões de toneladas. Elcio, teve surpresa, Elcio? Diz para nós aí. Na verdade, sem grandes surpresas, se a gente considerar aqueles ajustes que o SGA teria que fazer em produções que estavam bem desalinhadas, em especial aqui no Hemisfério Sul. Interessante também destacar a questão norte-americana, é um aumento de 700 mil toneladas de estoques, e esse aumento ocorre tudo em cima do comércio internacional, que é exatamente a questão de comércio internacional também em alta agora para se falar. E o que a gente percebe, uma redução de importação, ou melhor, perdão, uma elevação das importações, e importações norte-americanas vindo mais exatamente do Canadá, um dos países que está aí enfim, dentro desses conflitos com os Estados Unidos. E, por outro lado, até uma própria nota do SGA trazia, ressaltava, enfim, que já considera as retaliações russas sobre as compras norte-americanas, uma retaliação, no caso do trigo, de 15%, e temos também, o tivemos nesse relatório, uma redução de 400 mil toneladas das exportações. Então, já podendo trazer esse sentimento de que a China comprará menos trigo norte-americano. Talvez tenha sido isso que o SGA já levou em consideração, e aí com esses movimentos simplesmente na parte comercial, importação e exportação, a gente tem no final uma elevação dos estoques norte-americanos. No cenário global, conforme a gente dizia, existia muito claro uma necessidade de ajuste da produção australiana, ela veio, né? A gente teve uma elevação de 2,1 milhões de toneladas da produção australiana, é o grande destaque em termos de produção. Parecia meio que claro isso porque os preços do trigo australiano estão muito baixos, então parecia que sim, que a Austrália tinha uma safra muito robusta este ano. Para o caso da Argentina também havia uma necessidade de ajuste, de um aumento, né? O SGA trouxe uma elevação estimada de 800 mil toneladas, eleva a produção argentina agora para 18,5, não é os 19 milhões que a nossa safra argentina trabalha, mas já muito próxima, dá para dizer que o mercado, o SGA começa a alinhar esses números. Interessante também que a gente falava de um possível realinhamento das exportações globais,
E esse aumento da Austrália deve elevar suas exportações em 1 milhão de toneladas, reduzindo a presença da União Europeia, que está com perdas significativas. Para a gente colocar assim no frigir dos ovos, é um relatório baixista, porque o mercado esperava elevações, ou melhor, elevações mais, um comportamento mais semelhante, né, sem grandes alterações, e a gente teve aumento dos estoques, tanto norte-americanos quanto globais. Não, apesar de não ser grandes, enfim, alterações, dentro do atual momento do mercado, que já é de números praticamente consolidados, acabou sendo um relatório baixista. Beleza, eu tiro meu compartilhamento aqui. Nós vamos para uma rodadinha final, que a gente sempre fala de Bolsa de Chicago. Então, vou comentar aqui com o Rafael e com o Elcio, começando pela soja em grão, o contrato maio operando até as 15h30, uma pequena alta de 0,1%, com o mercado já se aproximando, né, do fechamento. E o que tu diz aí, Rafael? Teve alguma coisa a ver com esse relatório? Nem tanto? Bom, a gente percebe que a soja não tem muita força de alta agora, né? A gente vai consolidando aqui no Brasil, a safra já está bem definida. Na Argentina, né, também vai se desenhando aí aquele quadro ao redor de 49, 48 milhões de toneladas. Então, é um dado muito bom para a América do Sul, né? Esse ano, uma safra, uma ampla oferta de soja que a gente está vendo em relação ao ano passado. Isso tem um peso ainda no mercado, né? A gente está nesse momento com a exportação brasileira ainda meio complicada, né, e a demanda chinesa alta, então tem algum peso também em bolsa, fora as questões aí geopolíticas, mas a verdade é que CBOT ainda parece um pouco cara, tá? A gente ainda pode ver movimentos da soja buscando ali os US$ 10 ou abaixo dos US$ 10, inclusive no curto prazo, tá? Então, pela questão de oferta global e também, né, muito pela safra brasileira que está aí sendo uma safra recorde esse ano. Rafael, olha aqui, vamos falar agora do milho, contrato maio, operando a 4,75 no quarto, com uma alta de 0,7%. Chamou a atenção 5 sessões seguidas, completando hoje de alta para o milho em Chicago, hein, Rafael? Bom, exatamente, né? Então a gente está vendo aí um movimento que basicamente é uma correção frente àquela queda toda que a gente viu na outra semana, né? Em função dos dados, né, do Fórum do USDA. E agora a gente está vendo uma recuperação do milho. Esses dados agora trazendo algum corte para estoques globais do milho, embora sejam pequenos, né, ajustes pequenos, ainda assim tem algum peso positivo. Eu acho que o dado que o mercado vai cuidar daqui para frente é a intenção de plantio, porque isso pode alterar os dados dos contratos do segundo semestre, não diria muito do primeiro semestre, mas do segundo semestre, e aí a gente tem uma alteração de dinâmica aí mais negativa se realmente vier aquele aumento de área que foi aí reportado no Fórum do USDA. Maravilha, intenção de plantio no final do mês agora, né, Rafael? Chega, Exatamente. é, e aí vai ser interessante. Aí o bicho pega. Vamos comentar agora sobre o trigo com o Elcio. Trigo Bolsa de Chicago, contrato maio, operando a 5,59 e 3/4, queda de 0,5%, Elcio. Uma queda que chama atenção, sobretudo porque o milho subiu, né? Os commodities que são substitutos na ação animal e normalmente caminham juntas, então isso reforça o sentimento de um relatório baixista. Acho que talvez, mesmo sem ser um grande volume, essa queda da presença norte-americana no mercado global chama atenção quando se fala para a temporada 24-25. Então, menos exportações, a Austrália é muito forte no mercado. E aí, claro, nessa mesma linha que o Rafael falou, o mercado começa a pensar 25, 26. E a gente tem um teor tão baixista das cotações que parece meio que implícito que a gente pode ter alguma surpresa positiva em termos de aumento de área de trigo nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos já está encerrado o plantio de inverno. É quase uma consolidação do plantio de inverno, que é 70% de toda a safra. Tem a safra de primavera ainda, mas o mercado vai olhar muito para esse próximo relatório de intenção de plantio, que pode consolidar ou restringir, ou segurar, estancar essa presença ou essa trajetória de baixa que a gente vem vendo nas cotações das bolsas norte-americanas. Espetáculo, Elcio. Agradeço muito mais uma vez o Rafael e o Elcio. Você viu aí o show de informações deles. A gente tem a cobertura completa na plataforma Safras, safras.com.br, deste relatório. Por isso que você tem que conhecer a plataforma Safras. Muito fácil, safras.com.br, a cobertura tanto do nosso departamento de análises, nossas consultorias, quanto da nossa agência de notícias,
em tempo real. Dito isso, fique conosco nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo, aparecem aqui na tela também para vocês, e na descrição do vídeo também tem os próximos cursos e eventos de Safras Mercado. Clica, te informa, é muita informação, muita análise para vocês. Elcio Bento, Rafael, missão cumprida, mais uma. Muito obrigado, um abraço para vocês e um abraço a todos.